Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. É um prazer mais uma vez aqui estarmos juntos para meditar na palavra de Deus. Nós estamos tratando de assuntos muito delicados e assunto de muita orientação, tanto para o povo adventista, como para aqueles que amanhã ou depois estarão junto conosco, de acordo às promessas, de acordo à orientação de Deus, que tem mais gente do povo de Deus lá fora do que dentro da igreja. Muitos vão sair para dar lugar para esse povo. E que eu e você, irmão, possamos segurar o nosso lugar para a honra e glória de nosso Deus. Nós estamos no mundo do qual é tanta violência. Você vê esse caso da Rússia, todo mundo assistindo de camarote, vendo multidões morrendo, outros saindo, deixando seus lugares de onde nasceram, e ninguém toma as providências que deveria tomar. Principalmente aí no caso seria os Estados Unidos, que é a potência mais forte, também está na Bíblia, junto com o Vaticano, já era para ter tomado essa atitude, porque eles são bíblicos, eles estão dentro da Bíblia, e ninguém consegue realmente derrubar ele, ou o Vaticano ou os Estados Unidos, ninguém tem, porque é realmente bíblico, só Deus, ninguém mais, só Deus. Então já para eles tomar a atitude de não ver, realmente simplesmente mandando mensagem, está ajudando, mas o povo está morrendo, e daí? Adianta dizer assim, olha, não, nós estamos orando por você, a pessoa está com fome, você tem que dar a comida primeiro. Então socorra primeiro as pessoas que tem que socorrer. Os senhores têm todo o poder na mão, tanto os Estados Unidos como o Vaticano, já era para ter resolvido esse problema, mas estão assistindo de camarote, junto com os demais que não podem se meter, porque se meter, os Estados Unidos podem ir em cima e já vê o que pode acontecer. Então são eles que são cabeças que têm que tomar essas providências e não ver tanta morte assim, crianças, pessoas desesperadas com tudo isso, porque não tem alguém que socorra um país pequeno para o russo, que é um país comunista. Esse presidente é um instrumento do inimigo, não resta nem dúvida, porque o prazer dele é matar, e o diabo veio realmente para destruir, e é isso que esse presidente está fazendo, destruindo os seres humanos. Se alguém enfrentasse ele, então as coisas podiam ser outras, né? Atingir primeiro ele, porque é ele que está derrubando meio mundo de gente, é ele que está mandando matar meio mundo de gente. Então mexe na vida dele para ver se ele para de mandar matar, ou ele morre também logo, aí já acaba a guerra. Essa é a principal coisa. Nós vamos então agora ouvir o hino com o quarteto Arauto lá dos Estados Unidos. Ouviremos esse quarteto. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us, now we pray. Now, Lord, this very hour, send thy grace and
Come and bless us now, O Lord. Mercy now, O Lord, we plead. In this hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest. O thou loving, blessed One, rising o'er us like the sun, light and life art thou within, Savior thou from every sin. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Amém. Como é bonito ver o Pai Nosso, né? Nós não podemos sair de casa sem orar o Pai Nosso. É muito importante a oração do Pai Nosso, a oração modelo do qual Jesus nos ensinou. É muito importante quando damos ouvido à palavra de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez com essa série profética dos acontecimentos passado, presente e futuro. Então, o estudo de hoje é um estudo muito importante mesmo, para mim e para toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia e para aqueles que desejam um dia estar junto conosco, ajudando na pregação do Evangelho. É muito importante, porque avisa, para depois alguém não dizer que não sabia, não viu ou não teve oportunidade de ouvir. Vai ter oportunidade, nós vamos falar aqui. E eu gostaria que os irmãos, de uma forma melhor, se pudessem entender o que está escrito. O que está escrito. E Deus abençoe desde já a cada um. E vamos ouvir agora o quarteto Herança. Do céu imensa graça ao mundo se mostrou. De Cristo amor precioso que salva o pecador. Oh, quão feliz eu sou por esse dom sem par. De Cristo amor precioso que salva o pecador. Livrou-nos do pecado, bendita salvação, ó doce esperança da eterna redenção. Ó quão feliz eu sou por esse dom sem par, a doce esperança da eterna redenção. O sangue derramado por Cristo sobre a cruz nos livra do pecado
Oh, quão feliz eu sou por este dom sem par. O sangue do Cordeiro que traz os Muito obrigado, meus irmãos do Quarteto Herança. Muito bom, é pela primeira vez que eu estou ouvindo os senhores cantar e gostei dos hinos. Espero que os senhores venham gravar aqui nosso programa ao vivo, para que possamos estar usando os senhores da melhor forma possível. E eu quero lembrar, assim, que alguém que conhece o Paulinho Cesarini é uma coisa assim, eu esqueci o sobrenome, mas o senhor sabe o cantor. Se encontrar ele por aí, fala que o irmão Inácio está com saudade e que ele telefone para 971-902273, convidar para ele vir no meu programa e cantar uns hinos tão bonitos que ele tem e que nós gostamos de ouvir. Ele sabe que eu amo de fato ele, tem um respeito, um carinho muito grande por ele. Eu gostaria que ele participasse do meu programa cantando também hinos de louvor a Deus. Se encontrar, o Paulinho diz que é o irmão Inácio. E Deus abençoe a cada um. E nós vamos agora cantar o hino oficial da nossa palestra, que é "Ó que Esperança", hino 469, do Nossa Senhora Adventista. Oremos. Querido e glorioso Pai que está nos céus, humildemente estamos aqui com a Tua palavra aberta, para que aquilo que falamos não seja nosso, mas unicamente de Jesus. Perdoa nossos pecados, atos, palavras, maus pensamentos. Aceita, Pai, colher Teus filhos e prepara para o maravilhoso encontro com Jesus na noite do céu. Abençoa todas as emissoras que estão participando desse momento da nossa programação e que Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e amigos,
Nós estamos dando continuidade da série profética e que hoje vamos estudar a definição da besta e a formação da sua imagem. Presta atenção no decorrer do estudo, que os senhores vão saber quem é a besta e a formação da sua imagem. Quem é a sua imagem, a imagem da besta? Esse estudo é muito importante para os adventistas e para aquele que um dia quer nos ajudar na pregação do Evangelho. Diz a palavra de Deus: se ainda outra besta emergida da terra possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Palavra mansa, mas por dentro um devorador. Vocês vão saber. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Veja só, a terra e seus habitantes aqui faz a presença, adora a primeira besta. Quem é a primeira besta e quem se refere aqui à segunda besta? A primeira besta se refere ao Papa, todo aquele que representa realmente o Papa é a besta, representa a besta. Qualquer Papa que entrar representa a primeira besta de Apocalipse. E a segunda é os Estados Unidos, por ser o país mais protestante, que todas as religiões praticamente saiu dos Estados Unidos. E é os Estados Unidos que vai fazer a homenagem ao papado. Qual a homenagem? Nós temos a Bíblia bem clara com respeito à lei de Deus. O Santo Sábado é um sinal entre Deus e seus filhos. E o domingo é um sinal da besta entre todos os seus seguidores. Então ali está católico, está espírita, está realmente os protestantes, apóstolos, todas essas religiões que tem, está tudo enquadrado realmente na Igreja Católica, ou seja, no catecismo, guardar o domingo e festa. E muitos pregadores ainda têm a coragem de dizer que prega o domingo é o dia do Senhor, mas ele não prova em lugar nenhum na Bíblia. Simplesmente ele fala porque o povo acredita, o povo aceita, né? Tudo que o fulano falou, se é o bispo, é o bispo, se é como se diz, o apóstolo, se é não sei quem lá, não sei quem. Então todo mundo, não, fulano falou, está falando, não é fulano falou, está falando. É meio que dizer assim, o diabo falou, está falado. Então não é assim. Assim diz o Senhor, a Bíblia. E muitos estão sendo enganados e serão enganados porque querem ser enganados. Simplesmente não querem dar ouvido à verdade e preferem dar ouvido à mentira. Então vai ser julgado pela mentira. E teve a oportunidade de ouvir a verdade. Então a primeira besta se refere ao papado, é o Papa mesmo. Sem rodeio, não existe outra pessoa, outra figura na terra do qual a Bíblia põe na posição que não seja o papado. O trono do qual ele se senta, tudo está declarado na Bíblia. E com respeito aos Estados Unidos, a força realmente, a potência. Por isso que eu falei logo no começo, tanto os Estados Unidos como o Vaticano poderia resolver esse problema suspendendo, porque o Vaticano tem uma força muito, mas muito grande. Essa ferida mortal quer dizer que a Bíblia aqui está falando que foi curada, é porque muitos, agora não me lembro, não me recordo aqui, mas se os irmãos pedirem, depois a gente passa a data do qual o Papa foi preso. E o Papa preso acabou a Igreja Católica. Então ele foi preso e depois de alguns anos, de algum tempo ele foi solto, morreu também. Outros foi libertado. O Vaticano foi dado aquele pedaço para que ali começasse tudo de novo, né? E o Vaticano é o tamanho o terreno do tamanho do cemitério de Vila Formosa. E no entanto tem uma força. Por quê? Eu não vou mexer com mais alguém, mas alguém deve pensar por quê? Ele manipula o mundo inteiro. Ele manipula o mundo inteiro. Se você quer saber,
não pode ser a China, pode ser quem for. Quando o Papa fala, acabou, porque eles são subordinados ao Papa, queira ou não queira, são subordinados todos ao Papa. E se ele deu a ordem, até na minha igreja, se ele disser tira pastor fulano de tal, é tirado na hora. A minha igreja também é a mesma coisa. Se ele disser, olha, tira um pastor fulano de tal, que eu não quero mais ele pastoreando a igreja, é tirado. Ninguém mexe, porque ele tem uma força não maior do que Deus. Mas ele sabe a posição que ele ocupou como o Papa. Ele sabe, né? E os Estados Unidos é subordinado também. Então, ele oferece essa homenagem para realmente ao Papa, ou seja, ninguém pode santificar o domingo, só o Papa, porque pertence o domingo à Igreja Católica. Está lá no catecismo, guarda domingos e festa. Então, só ele que pode santificar. Como o protestante não pode santificar, ele leva essa homenagem para que o Papa santifique o domingo, para ser um dia santificado. Quando isso acontecer, as últimas oportunidades vão terminando e as portas vão se fechando. Aqueles que realmente seguem a Cristo e os que não querem mais seguir. Seduz, diz assim, ó, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, os Estados Unidos, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu e foi dada a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, no caso dos Estados Unidos, como ainda fizesse morrer quantos não adorasse a imagem da besta. Então, se aquele que não tiver subordinado às ordens dos Estados Unidos, que o mundo inteiro vai copiar, então será morto. Veja o Apocalipse capítulo 13, versículo de 1 a 8 e o 11, de 1 a 15, depois vocês vão ler. Veja o que diz o Espírito de profecia com respeito a esses textos. Neste ponto é introduzido um outro símbolo. Diz o profeta: vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Apocalipse 13, 11. Isso se referindo à primeira besta. Tanto a aparência desta besta como a maneira por que surgiu indica que a nação por ela representada é semelhante das que são mostradas sob o símbolo precedentes. Mas a besta de cornos, semelhante aos de cordeiro, foi vista subir da terra, ao invés de submergir outras potências para estabelecer-se. A nação, assim protestante, deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e principalmente não poderia, pois surgir entre as nacionalidades populosas e agitada do velho mundo. Ali foi onde surgiu os Estados Unidos. Começou pequenininho com a igreja quando fugiu e assim foi aumentando e hoje tem a potência que tem os Estados Unidos. Mas é bíblico. A Bíblia já falava, disse: certamente Deus não fará nada, fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Deus primeiro revela e depois ele cobra tudo o que ele revelou para mim e para os irmãos, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo. Os Estados Unidos atrai a atenção do mundo inteiro. Ninguém faz nada sem dar a benção ao papado e ao Estados Unidos, principalmente ao papado. Quando o papado fala, todo mundo tem que ouvir.
porque ele sabe, essa turma toda sabe a força que tem a palavra dele. A força que tem a palavra dele. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação e apenas uma satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte, retiradas vezes ao descreverem a origem e o crescimento dessa nação, oradores e escritores têm emitido inconscientemente o mesmo pensamento e quase que empregado as mesmas palavras do escritor sagrado. A besta foi vista, subir da terra, e segundo os tradutores, a palavra aqui traduzida, subir, significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. Os Estados Unidos começou assim, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Aos cornos, semelhante ao do cordeiro, indica juventude, inocência e brandura, como os Estados Unidos, um dos mais novos países, né? O que propriamente representa o caráter dos Estados Unidos quando apresentado ao profeta como estando a subir. Aqui ele diz realmente no grande conflito em 1798, página 439 e 440. Mas o que é a imagem da besta? Como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 cornos, se referindo aos Estados Unidos. Lá é uma imagem, a primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da profecia, da própria besta, o papado, o grande conflito, página 442. Lembra que eu falei para os senhores que os senhores comprassem o livro O Grande Conflito e lessem, que lá os senhores iam descobrir quem é o representante de Satanás? Leia lá, está lá escrito, sem rodeio. E muitos ficam iludidos com isso ou com aquilo, por falta de leitura. Ao invés de ler aquilo que interessa mais para a salvação dele, fica lendo besteira, novela, um monte de festival de pouca vergonha que sai na televisão, ao invés de estar lendo a palavra de Deus ou uns livros do qual chama atenção para o conhecimento da palavra de Deus. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os próprios fins. Página 4 do Grande Conflito, página 442. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado. A besta, disse o apóstolo Paulo, que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado, se referindo a ele mesmo, ao Papa. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, assim a apostasia na imagem, na igreja, preparará o caminho para a imagem a besta. Depois os irmãos leem 2 Timóteo 3, 1 a 5, e 1 Timóteo 4, 1 a 5, e 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12, onde qual aqui Deus fala que Deus operará o erro nessas pessoas, o erro nessas pessoas. Por quê? Porque eles deixaram de ouvir a verdade
para ouvir a mentira. E Deus então é quem põe a operação do erro neles, para que eles continuem na mentira, para ser julgado pela mentira, porque não deu ouvido à verdade, quer dizer, perdido. E haver dentro da igreja, e perdido porque dão mais ouvido à mentira do que à verdade. Grande conflito, página 443. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a inflição de penas civis aos dissidentes será resultado inevitável. Na página 444 do mesmo livro, O Conflito do Século. Ou seja, irmãos e amigos, essa influência, ela tem envolvido todas as igrejas. Por exemplo, eu vou citar aqui um sinal que todas as igrejas estão envolvidas, todas, a minha e todas estão envolvidas. É a cruz. A cruz. Os senhores nunca viu numa sepultura de um cristão uma cruz. E por que a cruz da nossa igreja? Da onde que vem? Da igreja católica. Não existe outra maneira, chefona. Não existe. É da igreja católica. E eu tenho um livro, muitos anos atrás, mais de 40 anos que nós brigamos por causa da cruz. E esse livro diz que o padre fala, para a melhor maneira de unir as igrejas é através da cruz. Então nós não podíamos estar diferente, tinha que estar aí a cruz também. E às vezes tem até pastor que carrega a cruz, para onde leva, leva a cruz. Você não sabe que cruz Jesus morreu. Quando Paulo enfatiza a cruz, não é quer dizer que você ande com a cruz para cima e para baixo, ou que você realmente põe a cruz na igreja ou na sepultura quando você morrer. Isso não existe. Isso é uma maneira, desculpa farrapada, para querer enfatizar a cruz, ao invés de enfatizar aquele que morreu na cruz, Jesus. A cruz de Jesus, sim. Mas nem eu nem você sabe. Uma vez um pastor, a gente em discussão, eu falei que li sobre 3 cruzes, e ele disse que leu 33. Eu digo, então o senhor me diga qual a cruz que vai pôr na igreja. Aí ele ficou complicado e não pôde responder, e não vai responder nunca, porque não tem meio como ele dar uma desculpa. Não existe, nem na Bíblia, nem na Espírito, algum meio do qual ele me prove que a cruz precisa estar na igreja. Isso foi a ideia de uma pessoa lá da Conferência Geral. Se eu encontrasse essa pessoa, tivesse a oportunidade de falar com ele, e ele entendesse a minha linguagem de alagoano, que eu não sei nem falar o português claro, eu ia falar algumas coisas que não posso falar aqui, mas para ele eu falaria sem medo. A única coisa que ele podia fazer era me engolir, não tinha problema. A Bíblia diz que ainda que morra meu nome, esse viverá. Então eu falava para ele o português claro e dizia quem é ele. É porque nunca foi dada oportunidade. Se der, se ele estiver vivo e estiver me ouvindo e quiser ouvir, só é pagar minha passagem, que eu não tenho dinheiro para pagar a passagem para lá. E eu vou lá e falo para ele o português claro e digo quem ele é e por que foi colocada a cruz na igreja. A besta mencionada nessa mensagem, cuja adoração é imposta pela besta de 2 cornos, é a primeira besta semelhante ao leopardo. O capítulo 13, versículos 16 a 18 do Apocalipse, o papado, a imagem. A besta representa a forma de protestantismo apóstata, se referindo aos Estados Unidos, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para imposição de seus dogmas. Resta definir ainda o sinal da besta. Conflito do século 444, ou seja, os Estados Unidos, todas as igrejas protestantes se unir no objetivo de santificação do domingo. Na santificação do domingo, então aí precisa haver uma mudança na Constituição dos Estados Unidos. E isso vai haver porque é profético. A Bíblia não mente e nem o Espírito mente.
Porque o mesmo Espírito que se manifestou em Paulo, também se manifestou na irmã White. E eu acredito em um e outro e tenho visto o que tem acontecido, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia. A igreja apóstata unir-se-á com os poderes da terra, do inferno, para colocar o sinal da besta sobre a fronte e a mão, e persuadir os filhos de Deus a adorar a besta e a sua imagem. Aqueles filhos de Deus que são, que tanto da igreja como de fora, vão descobrir onde está o verdadeiro erro e a verdade, realmente. Aí é o final da história desse mundo, porque quem é santo, santifique-se ainda. E quem é injusto, continua na injustiça e assim por diante. Eles procurarão compeli-los a renunciarem sua lealdade à lei de Deus e prestarem homenagem ao papado. Então virão os tempos que provarão a alma dos homens, pois a confederação da apostasia exigirá que os leais súditos de Deus renunciem à lei de Jeová e repudiem. Está vendo aqui falando com respeito ao adventista e aqueles que guardam a lei de Deus, a verdade de sua palavra. O ouro será então separado da escória e tornar-se-á patente quem são os desleais à escória e europeu. Ver-se-á então se a diferença e por Cristo ou por Belial, os que têm duvidado de si mesmo, tendo sido colocados em tais circunstâncias, que não se atreverão a enfrentar o estigma e o próprio pronunciação, finalmente em favor de Cristo e a sua lei, no que muitos que parecia ser árvore viçosa, mas não tem produzido frutos, e acompanharão a multidão para praticar o mal e receberão o sinal da apostasia na fronte ou na mão. RH 8 de 11 de 1892. Ou seja, você está dentro da igreja, meu irmão, mas você nunca quis saber da verdade. Quando fala da verdade, você questiona junto com a maioria, que a maioria é sempre do relaxamento, e esse relaxamento total você nunca quis dar ouvido à verdade. Isso eu estou me referindo a pastores, anciãos, diáconos e membros. Está cheio de pastor, está cheio de ancião, está cheio de diácono, está cheio de membro, tudo relaxado, que não está nem aí com as coisas de Deus, não está nem aí. E quer saber, quando chegar o final do mês, tudo bem. Ninguém está preocupado com as coisas que estão acontecendo. Se você vai para o inferno, se você vai para o céu, muitos não estão nem aí, tem os sinceros. E esses sinceros vão ser revelados no final da história. Mas tem muitos que estão dentro da igreja, simplesmente por estar para poder bagunçar com a doutrina da igreja. São aqueles do qual a irmã White diz, se Satanás não podia estar dentro da igreja, essas pessoas também não deveriam estar. Mas eles têm dinheiro, então são conservados, embora não seja digno de estar ali igual a Satanás e seus anjos. E são essas pessoas que infelizmente manipulam a igreja e que procuram introduzir doutrinas, heresia, por exemplo, a cruz, a heresia dentro da igreja, porque alguém faz o sinal da cruz quando vê uma cruz. E quando ele chega dentro da minha igreja, que vê uma cruz, ele faz o sinal da cruz. E lá no nosso livro está escrito heresia, o sinal da cruz como heresia. Ora, se está como heresia, por que eu faço com que o povo chegue e faça o sinal da cruz? Eu estou com heresia dentro da igreja. Isso é muito importante, irmãos e amigos. Por isso que muitos não gostam do irmão Inácio. Muitos não gostam. Mas eu não estou preocupado de você gostar ou não. Eu estou preocupado em falar aquilo que Deus está escrito, que não foi eu que escrevi. Eu acredito tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia. E com respeito à cruz, a irmã White diz que quem usa a cruz são romanistas, na roupa e na igreja. Você é romanista? Então use na roupa e na igreja. E muitos já estão até usando na roupa também.
Parece um padre com a cruzinha. Entende? Veja aqui o que Deus revelou a nossa irmã White. Em Mensagem Escolhida, volume 2, página 81. Com respeito à formação da imagem da besta. Ela diz o seguinte: o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o seu povo, para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno, antes que a porta da graça se feche. Então, realmente será formado a imagem da besta, para que ninguém naquele dia tenha desculpa, né? Em manuscrito 97 de 1898 diz o seguinte: haverá, porém, homens que aceitarão a verdade, e esses tomarão os lugares abandonados pelos os que se ofenderam ao deixar a verdade. Ou seja, falando a verdade, tenho certeza que muitos dos meus irmãos, e pastores também, estão tudo engrenado com o irmão Inácio por estar declarando essas verdades. Mas eu não estou preocupado com os senhores, mais uma vez, estou preocupado com a salvação minha e dos senhores, porque tanto eu quanto os senhores têm a responsabilidade de pregar unicamente a verdade. Não fique preocupado quantos vão aceitar a verdade. Isso não é problema meu e nem do senhor. Isso são coisas, só o Espírito Santo é que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é eu nem você. Querer fazer média para agradar as pessoas com as coisas erradas, vendo do jeito que está e continua do jeito que está, isso não é evangelismo. Isso não é evangelismo. Para mim isso é falsidade. Querer trazer as pessoas sem explicar a verdade. Por isso que muitos entram e saem. A porta que entrou, ele sai pela mesma porta. Entrou fácil, sai muito fácil. Então é por isso que eu falo essa verdade, para ver se os senhores e todos nós juntos despertamos e não tem medo de falar a verdade. O que vai acontecer? A vida não pertence a mim, a vida pertence a Deus. Ele faz de mim o que ele bem quiser, entendeu? A hora que ele quiser tirar, ele tira. É ele é o dono da vida. Eu pertenço, a minha vida pertence a ele. Foi Jesus que morreu por mim, não foi ninguém. E é ele que é o dono da minha vida. Ele faz de mim o que ele bem quiser entender, e eu estou à disposição dele fazer aquilo que ele quiser. Homens de genuínos princípios cristãos tomarão seu lugar, tornando-se fiéis e honrados, pais de família, para defenderem a palavra de Deus e em seu verdadeiro sentido e em sua simplicidade. O Senhor operará para que os dissidentes se separem dos fiéis e leais. Muitos sairão da igreja, para que esse povo fiéis que estão lá fora entre no seu lugar. Vamos fazer tudo para que não entre nem no meu e nem no seu, mas que nós possamos trazer essas pessoas para a igreja falando a verdade, tanto os pastores como os anciãos, como os diáconos e como os membros. Eu estou incluído no meio de todos eles. Sou um dos anciãos também. Eu sou ancião pela misericórdia de Deus. Não estou na ativa, mas continuo sendo ancião. Fui ordenado pela misericórdia de Deus. Então, temos a responsabilidade de pregar essa mensagem. Eu fico sentido quando eu vejo que um pastor, um ancião, um diácono, um membro, apoia as coisas erradas simplesmente para fazer média com as pessoas. Em cima do muro está todo mundo perdido. Ou você escolhe o certo, ou você fica com o errado, porque em cima do muro não pertence ao certo, mas sim ao errado. As fileiras não serão diminuídas. Os que são firmes e fiéis preencherão as lagunas deixadas pelos que ficaram ofendidos e apostatam. Veja só, aquele não fique preocupado de pessoas, por exemplo, sair da igreja e a igreja ficar desfalcada, não. Se você está defendendo essa verdade, não fique preocupado que Deus enviará. Eu lembro de uma experiência minha, quando estava, não vou dizer a igreja, houve um problema
de dízimos e ofertas, do qual estavam tirando para a construção. A oferta, você é voluntária, você doa para aquilo que você, segundo propõe o seu coração, em benefício da obra. O dízimo é para a pregação do evangelho, é para os pastores. O que eles vão fazer é problema deles. Se ele alugar uma quadra para jogar bola, é problema dele. O dízimo é deles, é para eles. Então eu não devo estar preocupado de devolver o meu dízimo, porque o pastor vai fazer isso. Não, isso não é problema meu, é dele. O meu problema é ser fiel ao meu Deus, como você deve ser. E o pastor Edilson Valiante me colocou como o diretor dessa igreja na época. E eu chorei na época quando fui apontado, porque as pessoas renunciaram os seus cargos, que disse que antes que fechasse a igreja, ele renunciava, estava com mais de 100, agora está com 48 membros. E eu orei a Deus e pedi a Deus, a oração em silêncio, ela tem muito poder. Eu digo, o Senhor diz o que eu devo fazer. Esse povo experiente deixaram, e agora eu entrei. E ele mandou ir a secretaria e a tesouraria. Quando eu cheguei lá, vi o rombo na igreja, que eles estavam gastando na construção da igreja e o dinheiro estava em falta na associação. Naquela época, só fechava no final do mês e aí as próprias associações davam o direito de você empregar o dinheiro ali na poupança, que adquiria alguns dinheirinhos, e em benefício da própria igreja. E isso estava em falta na associação. Na época eu estava trabalhando com material fotográfico, ganhava muito bem, pela misericórdia de Deus. Perguntei quanto é que estava faltando, cobri tudo aquilo e disse para o tesoureiro, nunca mais você faça tal coisa. Ele disse, mas ninguém nunca me falou isso. Eu digo, agora você está ouvindo. Se o pastor chegar aqui e for tirar algum dinheiro do dízimo, para isso, você vai lá na associação e diga que foi o irmão Inácio que mandou. Está entendendo? Por quê? Porque o dízimo é para a pregação do evangelho, pertence aos pastores, não para isso ou para aquilo, é dos pastores. Então cuide. E conclusão, fiquei 2 anos, nesses 2 anos, a igreja de 48 foi para 106 membros, amém? Foi para Minas, depois de Minas vim para o Carrão, estou até hoje no Carrão. Em manuscrito 97.898 está, esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de serem selados. Todos os que demonstrarem sua lealdade a Deus, observando sua lei e recusando aceitar um sábado expurgo, colocar Sião sobre o estandarte do Senhor Deus, Jeová, e receberão o selo de Deus vivo. Receberão o selo de Deus vivo, o qual renuncia à verdade de origem celestial e aceita o domingo como sábado, receberão o sinal da besta, todos aqueles que rejeitar. Carta 11 de 1890, ao passo que João recebia a revelação dos últimos grandes lutas da igreja com as potências do mundo, foi-lhe dado também contemplar a vitória final e o libertamento dos fiéis. Viu a igreja empenhada num conflito moral com a besta e a sua imagem, e a adoração dessa besta imposta sobre pena de morte, mas olhando através do fumo e ruído da batalha, nota sobre o Monte Sião, unido ao Cordeiro, um grupo que, em vez de sinal da besta, em sua testa tinha escrito o nome do seu pai. Apocalipse 14, 1. Grandes mudanças logo se efetuarão no mundo, e todos precisarão de um conhecimento experimental das coisas de Deus. É obra de Satanás desanimar o povo de Deus, abalar-se a fé, a comunhão com Deus, mediante a oração. O estudo da sua palavra não deve ser negligenciado.
negligenciada, pois aí é que está a fonte de seu poder. Testemunho, volume 2, páginas 101 e 102. Apocalipse 2, 26, 27 e 26. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Versículo 27. E com cetro de ferro arregerá e reduzirá a pedaços como se fosse objetos de barro. A palavra cetro que quer dizer bastão de comando, como que antigamente designava autoridade real. Gênesis 49, versículo 10. Irmãos e amigos, o que podemos falar para que os irmãos desperte tanto a mim, quanto os pastores, como ancião, como diácono, como membro? Não devemos ficar preocupados quanto vão trazer para a igreja. Fique preocupado em conservar essa doutrina. Essa é a igreja de Deus. Não existe outra para onde você correr, não. Não existe. Porque se existisse, o Inácio não é tão bobinho assim, não. O Inácio já estaria nela. Porque eu ando atrás da verdade e não da mentira. Mentira já chega que o mundo prega. E para que ir atrás? Pare e pense. Conserve essa doutrina como você recebeu. Firme aos princípios. Não importa o que os outros façam. O importante é que eu e você está fazendo para com Deus e o nosso semelhante. Que Deus nos abençoe e que possa realmente toda essa emissora do qual transmitiu o nosso programa receber uma bênção especial de nosso Deus nesse momento para a honra e glória de nosso Deus. Vamos ouvir então o quarteto Herança mais uma vez para a honra e glória de nosso Deus. Muito obrigado desde já. Na manhã linda e clara, quando a vesbilhão foge a escuridão, mais bela encanto a divina estou contigo, mesmo em solidão. A sós contigo, em luz intensa sombras, quando a natureza dorme em doce paz, contigo a sós, em culto reverente, vem de manhã a bênção tu me dás. E assim será quando amanhã eterna vier ao corpo a vida restaurar. Ora feliz, mais bela que a em que eu puder contigo sempre estar. Querido glorioso Pai que está no céu, queremos te agradecer por esses momentos no qual passamos juntos meditando na Tua palavra e no Espírito de profecia.
faz com que a mesma possa ser gravada em nossas mentes, em nossos corações, e que pela tua misericórdia possamos pôr em prática para a tua honra e tua glória. Perdoa nossos pecados, aceita com qualidade teus filhos, em nome de Jesus. Amém.